Meus amigos, hoje, dia 20 de janeiro de 2021, acordamos com a notícia de que Philip Rivers declarou aposentadoria da NFL. Philip Rivers, draftado na quarta escolha geral do draft de 2004. Draft esse que também trouxe Eli Manning, que já se aposentou, e Big Ben Roethlisberger, que talvez se aposente, se não for esse ano, infelizmente muito em breve, né? O Philip Rivers, cara, é um cara sensacional. Inclusive, eu não tenho uma camisa do Philip Rivers, então eu vou usar outra 17 em homenagem. E eu queria falar um pouco com vocês sobre a carreira desse cara. Hoje tá tendo muita discussão se ele devia ir pro Hall da Fama ou não. E depois de pesquisar bastante, eu tenho minha opinião formada. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, mas principalmente homenagear e deixar aqui no Golim Sports um vídeo dedicado a esse cara que foi muito importante pra liga, cara. E isso realmente é triste, cara. Esses quarterbacks que se aposentam depois de uma longevidade tão grande. Cara, 2004 é realmente muito tempo na NFL. Esses caras que se aposentam dá uma dó, como foi com o Eli Manning, como foi com Peyton Manning, como foi com o Philip Rivers e tudo mais. E eu faço esses vídeos pro pessoal que aposenta aqui e trago algumas conquistas, algumas coisas incríveis que eles fizeram, né? Pro Drew Brees, que provavelmente vai se aposentar no final da temporada, o vídeo vai ser mais especial, porque o Drew Brees é um dos melhores da história. Então eu quero fazer um vídeo dessa série, por que Drew Brees é um dos melhores da história, que é uma série que eu já fiz com Jerry Rice, com Joe Montana, pretendo fazer com o Tom Brady quando ele se aposentar também. Enfim, vamos falar do cara aqui, o Philip Rivers, né? Eu acho que quem acompanha a NFL nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, viu um Philip Rivers em decadência. E eu entendo essa galera dizendo que ele não é Hall da Fama. Mas, cara, eu acho que o Philip Rivers, em todos os anos que ele teve na NFL, ele foi muito significativo, ele foi muito importante. Então, como eu falei pra vocês, ele foi draftado na quarta escolha geral do draft de 2004. Em 2020 ele jogou no Indianapolis Colts, depois que os Colts perderam Andrew Luck e que os Chargers draftaram o Justin Herbert, né? E aí, com 39 anos de idade, ele se aposenta. Ele se aposenta tendo sido escolhido 8 vezes pro Pro Bowl, que é incrível. Comeback Player of the Year em 2013, e isso é muito interessante quando relacionado ao que pra mim faz do Philip Rivers o mais incrível, é o que eu acho mais incrível nele, que é a longevidade. O Philip Rivers é um exemplo de longevidade, e não é só por idade, porque a gente vê o Drew Brees com 42, o Tom Brady com 43. Ficar até os 39 é incrível, mas é uma tendência, já que o esporte tá muito mais moderno, tecnológico, a medicina evoluiu e tudo mais. Mas não é nem por isso a longevidade vem do fato de que desde 2006 o Philip Rivers nunca deixou de jogar um jogo. Nunca deixou de jogar um jogo. Isso soma 240 jogos seguidos. Mas, Golim, ele ganhou o Comeback Player of the Year em 2013. Pois é, ele sofreu com lesões nesse período, cara. Ele teve esses problemas e tudo mais, e mesmo assim jogando. 240 jogos seguidos. Isso significa, cara, desde 2006 são 14, 15 anos mais ou menos. É bizarro, é bizarro. O cara tava sempre lá, sempre jogando. Top 5, ele é número 5 em jardas aéreas, jardas passadas, quarterback, e touchdowns passados também. Isso na frente, por exemplo, de Dan Marino. Dan Marino foi um dos primeiros grandes quarterbacks de passe, né? A NFL era uma liga muito de corrida. É claro que tiveram outros quarterbacks antes do Dan Marino que eram focados em passe, mas o Dan Marino foi uma coisa nunca antes vista, assim. E o cara tem mais, longevidade, é claro, mas também por causa de uma presença muito grande. Ele teve dupla com um tight end chamado Antonio Gates, que quem acompanha a NFL há pouco tempo não deve conhecer, mas o Antonio Gates é outro também com uma carreira absolutamente gigante e que tá aí no top 5. Eu não fiz essa pesquisa, mas então me desculpem se eu tiver errado aqui, mas ele tá no top 5 de tight ends, assim, não só pela longevidade, mas pelas estatísticas. E atrás de Brady e Gronkowski, tem Rivers e Gates como dupla de quarterback e tight end com o maior número de touchdowns entre os dois, né? E isso é realmente bizarro. Hoje, que ele declarou a aposentadoria, o J.J. Watt fez uma declaração que, cara, eu acho que simboliza muito bem o Philip Rivers, que ele falou: eu nunca me esqueço de um jogo em que o Philip Rivers leu a defesa e falou: aquele linebacker ali tá numa posição que não devia estar pra uma blitz, e ele tava completamente certo. O quarterback precisa ser inteligente, e a gente tem muitos quarterbacks inteligentes, e o Philip Rivers era demais, cara, era demais. Então,
Ele era um baita jogador no college, não é à toa que ele foi draftado na 4ª escolha geral. E aí tem essa dúvida se o cara é Hall da Fama ou não. Antes de ir pra isso, só um detalhezinho, que é um meme dele, né? Ele tem 9 filhos, cara. Ele tem 9 filhos e... Eu lembro quando a esposa dele ficou grávida pela última vez, o pessoal falou, caraca, que legal, o Philip Rivers vai ser pai. A galera não sabia que ele já tinha 8, tá ligado? 9 filhos. O pessoal tava com a teoria de que 9 filhos mais ele e a esposa, eles queriam montar um time, cara. E hoje ele se aposentou e deu a declaração de que ele vai ser técnico de um time de high school. Ele quer ser técnico de crianças, cara. E jovens, né? Eu no high school tinha 16, 17. Criança, burro pra caramba. Ele quer ser técnico, isso é muito bacana, cara. Eu torço demais, eu torço demais. Então, vamos falar do negócio do Hall da Fama, né? Já tendo deixado claro tudo isso daí. Eu acho que o Hall da Fama, ele já foi injusto, muitas vezes. Então, jogadores que deveriam ser First Ballot é quando, no primeiro ano de elegibilidade, o cara já é chamado pro Hall da Fama. Lembrando que depois de aposentar, 5 anos até ele poder ir pro Hall da Fama. É o caso do Philip Rivers em 2026. É o caso do Peyton Manning esse ano. E é por isso que ele está na classe e com certeza vai pro Hall da Fama logo de primeira. Mas o Hall da Fama já cometeu algumas injustiças com jogadores que, de repente, deveriam ter sido Hall da Fama no primeiro ano e não foram. Então eu acredito que isso possa acontecer com o Philip Rivers. Agora, se o Philip Rivers deve ir pro Hall da Fama, é claro que o Philip Rivers deve ir pro Hall da Fama. Por quê? Você avalia em qualquer aspecto, o cara deve ir pro Hall da Fama. O Hall da Fama não é só de quarterbacks que ganharam o Super Bowl. Se fosse, não teria os quarterbacks que fizeram história antes da era Super Bowl, como o Sammy Ball nos Redskins e tudo mais, e não seria para quarterbacks que não ganharam Super Bowl, como é o caso do Dan Marino. E alguém discute do Dan Marino em Super Bowl, no Hall da Fama? Então é verdade, o Philip Rivers, apesar de ter jogado 12 jogos de playoffs, ganhado 5, perdido 7, ele não tem Super Bowl. Mas na boa, cara, olha essas estatísticas que eu falei pra vocês. E eu acho que tem outra coisa que eu acho que a gente pode definir como o que faz um jogador ir pro Hall da Fama, que é ele marcar uma geração. E o Philip Rivers, de 2004 até 2020, ele marcou uma geração de quarterbacks. É a mesma que teve o Eli Manning, que tem o Big Ben e outros jogadores também. Então, na minha opinião, é óbvio que o Philip Rivers tem que ir pro Hall da Fama. A minha dúvida é se ele vai no primeiro ano de elegibilidade ou não. Até porque esse ano, eu vou falar sobre o Hall da Fama quando vierem os prêmios e tudo mais. Esse ano, a gente tem excelentes jogadores para entrar no Hall da Fama. Temos Peyton Manning, temos Calvin Johnson, temos Richard Seymour, que eu que sou torcedor dos Patriots, sou fanático pelo cara. E ainda temos dúvida, porque tem muitos jogadores e não são todos que vão pro Hall da Fama direto. Então, de repente, em 2026, tem outros jogadores que estejam ali e que devam entrar no Hall da Fama, e o Philip Rivers espere um pouco. Tudo bem, isso daí tudo bem. Mas que ele vá pro Hall da Fama, ele tem que ir. Eu gosto de usar um exemplo aqui do Joe Namath. O Joe Namath, ele ganhou o primeiro Super Bowl pela AFL, pela AFC, que se juntou à NFL em 1969. Ele disse que ia ganhar dos Colts e ganhou. E aí, eu sei disso porque eu cometi um erro em vídeo. Uma vez eu tava falando da história dos Jets, alguma coisa assim, e eu falei, o Joe Namath, maravilhoso, quarterback excelente, não sei o quê, e o pessoal nos comentários, Golim, você já viu as estatísticas do Joe Namath? O Joe Namath, camisa 12 dos Jets dessa década de 60, 70, ele ficou muito famoso porque ele marcou uma geração da NFL, que é essa do começo do Super Bowl. Primeiro Super Bowl vencido pela AFC e tal. Quando você vai ver, o Joe Namath não foi um jogador prolífico, não foi um jogador produtivo, de muitas estatísticas, de muitos touchdowns. O cara tem mais interceptação que touchdown. O cara tem várias estatísticas que você fala, meu Deus, e ele tá no Hall da Fama. Por quê? Porque ele marcou uma geração. Então, mandem esse vídeo pro Hall da Fama, porque esse é o meu caso, a minha apresentação de slides de por que o Philip Rivers devia ir pro Hall da Fama, tá bom? E de verdade, vai ser triste, porque ele não é só a aposentadoria de um cara, mas de uma geração, né? Eli Manning já foi, agora Philip Rivers, daqui a pouco Big Ben, e aí o Rodgers foi draftado em 2005, será que ele vai ter a mesma longevidade? Drew Brees, draftado em 2001, tá indo embora agora, Tom Brady não vai durar pra sempre. Então, isso realmente me deixa triste. A gente tem uma classe excelente de quarterbacks novatos, mas esses velhos, cara, eles são um monstro, né? Então é isso, meus amigos. É isso, muito obrigado. Deixem aí a sua mensagem de obrigado, Felipe Hills, por tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Dê um like, se inscreva, me siga nas redes sociais. Um grande abraço pra todos vocês. Foi.